Nesse terceiro dia de julgamento do caso Valério Luiz, o radialista que foi morto a tiros em 2012 em Goiânia, os 5 réus acusados do assassinato já foram interrogados. E hoje está previsto o debate entre a acusação e a defesa. Vamos ver na reportagem dele, Almir Costa, que acompanha todos os detalhes. O terceiro dia do julgamento e muito provavelmente o último está sendo marcado pelos debates entre defesa e acusação. Essa fase é quando as partes usam as últimas fichas para comprovar a condenação ou a absolvição pelo assassinato do radialista Valério Luiz de Oliveira. As 2 primeiras fases foram cumpridas sem qualquer intercorrência. Após a inquirição das testemunhas, houve o interrogatório dos 5 réus na tarde e noite de ontem. Todos eles negaram a autoria do homicídio. O advogado de 4 dos 5 réus avaliou como positivo a oitiva dos denunciados. Muito positivos, naturalmente todos perante o júri, perante as partes, né? Foram depoimentos que puderam revelar algo que ainda estava obscuro e que, pelo menos para a defesa, a expectativa é altamente positiva também. O filho do radialista assassinado, que é assistente de acusação, diz que a negativa de autoria por parte dos réus já era esperada pela acusação. Todos eles negassem, né? Sempre negaram. Então, bater hoje sobre as provas técnicas, né? Sobre tudo que foi apurado pela Polícia Civil e mostrar para os jurados, né? Que a animosidade entre o Sampaio e o meu pai na época foi comprovado ali por programas de televisão, por mais de 30 depoimentos, né? As provas foram avaliadas pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Então, a única tese deles é basicamente que há uma grande conspiração para incriminá-los. Os debates entre defesa e acusação muitas vezes são decisivos para convencer os jurados. Além das provas técnicas e testemunhais do processo, as partes usam diversos argumentos contra e a favor dos réus. A previsão é que essa fase do julgamento dure pelo menos 9 horas. Defesa e acusação apostam nos debates como última cartada antes da decisão do Conselho de Sentença. A gente vai inserir o que está no processo, né? Tem alguns vídeos que não foram tão veiculados, a gente vai passar aqui, mas eu acredito que para os jurados muita coisa vai ser novidade. O que, por exemplo? Programas de televisão, né, porque muito se falou das críticas do meu pai, né, mas pouco se passou elas de fato, né, meu pai falando. Depoimentos dos acusados de antes, como do Marcos Vinícius, por exemplo, né, quando ele confessava tudo na presença de seu advogado, o próprio advogado do Marcos confessando, né? Então isso tudo serve para desmontar a tese de que fizeram as coisas sob coação. A defesa não tem o ônus da prova, mas a defesa tem elementos, até de investigação que fez por conta própria, muito fartos para poder demonstrar a inocência de todos. A defesa tomou para si esse ônus, que não era dela. Então tem elementos e mais elementos para poder demonstrar. Nós vamos eleger os mais fortes, né, os mais contundentes, para poder demonstrar a inocência de todos. Diversos parentes e amigos dos réus acompanham hoje o julgamento. Muitos deles são ligados ao homem apontado como o mandante do assassinato do radialista. Segundo o Ministério Público, o homicídio duplamente qualificado teria sido encomendado pelo empresário que teria sido planejado e executado por Urbano de Carvalho Malta, Marcos Vinícius Pereira, Djalma Gomes da Silva e por Ademar Figueiredo Aguiar Silva, denunciado como o autor dos 6 tiros que mataram Valério Luiz. O radialista foi morto quando saía da rádio em que trabalhava no setor Serrinha, em Goiânia. O assassinato, praticado por um homem que estava em uma moto, ocorreu por volta das 2 horas da tarde do dia 5 de julho de 2012. Uma das teses da acusação é a de que Maurício Sampaio encomendou a morte do radialista por ser seu desafeto. Na época do crime, Sampaio era vice-presidente do Atlético Clube Goianiense e um comentário do radialista em uma TV teria desagradado o empresário. Julgamento que entra agora numa fase bem acalorada, porque é o momento de elementos serem apresentados que são definidos tanto pela defesa quanto pela acusação como contundentes. Não é isso mesmo? Almir Costa, que está acompanhando desde o primeiro dia, neste terceiro, trazendo aí a atualização desse júri para a gente agora ao vivo. Bom dia, boa tarde para você, Almir.
Bom dia, boa tarde, Luciano. É exatamente isso, viu? Essa é uma fase de qualquer julgamento em que tanto defesa quanto acusação apostam para poder convencer o conselho de sentença, que são os jurados, né? Sempre são 7, e nesse caso aqui ele é formado por 6 homens e uma mulher. A promotora Renata Souza, que representa a acusação, teve 2 horas e 30 minutos para falar sobre a tese do Ministério Público que impõe e pede, né, a condenação dos réus por esse homicídio duplamente qualificado. Ela fez um relato, um histórico de todos os passos dos acusados, de como eles se organizaram, de como eles atuaram no planejamento e na execução desse assassinato, inclusive apresentando provas técnicas como a quebra dos sigilos telefônicos feita pela Polícia Civil e que, segundo o Ministério Público, sim implica os 5 réus. Agora, neste momento, o advogado Ricardo Naves, que representa 4 dos 5 réus, está fazendo a atuação dele no debate defendendo os réus. Ele também terá 2 horas e 30 minutos para fazer as suas considerações. Se a acusação, no caso o Ministério Público, pedir réplica, ele terá mais 2 horas para poder falar novamente sobre a defesa pela condenação dos réus. Se houver réplica, de novo a defesa volta a falar por mais 2 horas. Todo esse tempo deve levar aí em torno de 9 a 10 horas, até que os jurados aí sim possam se reunir, fazer perguntas também e isoladamente cada um votar pela condenação ou pela absolvição dos 5 réus. A expectativa do Tribunal de Justiça, da assessoria de imprensa, é de que isso aconteça já no início da noite. Haverá um intervalo daqui a pouco para o almoço e também outro para o lanche, e aí esses debates seguem até o final, até que essa sentença seja proferida, muito provavelmente ainda hoje, no início da noite. A gente vai trazer todos os detalhes no Jornal Serra Dourada e amanhã mais repercussões do que for decidido aqui no Jornal do Meio-Dia. Valeu, muitíssimo obrigada. Tendo alguma novidade, pode nos chamar, você volta. Por enquanto, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação.